E agora vamos ver qual a diferença entre uma despesa orçamentária efetiva da despesa orçamentária não efetiva. A lógica, gente, é bem parecida, é a mesma da que vimos agora há pouco, em relação à receita. Utilizarei a mesma linha de raciocínio para que você possa entender a despesa orçamentária efetiva da não efetiva, a diferença. Vamos à tela? Então, jamais valide uma questão caso a banca venha afirmar, não é? Toda despesa orçamentária é efetiva. A questão está errada, pois também há possibilidade de serem classificadas como não efetivas. Por conta disso, há necessidade de se distinguir a despesa orçamentária efetiva das demais não efetivas. Despesa orçamentária efetiva, aquela que, no momento da sua realização, reduz o patrimônio líquido da entidade. Constitui fato contábil modificativo diminutivo. São caracterizadas, portanto, pela diminuição do patrimônio líquido. Toda despesa efetiva, ela vai reduzir o patrimônio líquido. Toda despesa efetiva vai produzir um fato modificativo diminutivo, que é aquele que reduz o patrimônio líquido. Já a despesa orçamentária não efetiva, aquela que, no momento da sua realização, não reduz o patrimônio líquido da entidade e constitui fato contábil permutativo. São aquelas que sempre ocorrem por mutação patrimonial, ou seja, o patrimônio líquido não se altera. Portanto, a despesa não efetiva, também conhecida por despesa por mutação, é aquela que não vai alterar o patrimônio líquido. É aquela que vai produzir um fato permutativo. Gente, fato permutativo é troca entre elementos. A despesa efetiva produzirá um fato modificativo diminutivo. A despesa não efetiva, ela vai produzir uma mutação patrimonial, um fato permutativo, que é uma troca. E é justamente por conta dessa troca que o PL não será alterado. Agora vamos aos exemplos que eu selecionei na tela. O primeiro, exemplo de despesa orçamentária efetiva. Imaginem o que vai acontecer no patrimônio quando houver o pagamento da folha, pagamento de pessoal no valor de 800. Bem, o patrimônio antes desse fato estava assim representado. Ativo financeiro 1.000, ativo permanente 2.000, passivo financeiro 200, passivo permanente 300, patrimônio líquido igual a 2. Esse é o patrimônio antes do fato. Qual foi o fato? Pagamento de pessoal no valor de 800. Se estamos pagando, vamos reduzir o saldo bancário. E esse saldo está no ativo financeiro. Então, vou tirar 800 aqui, ó, do ativo financeiro. Mas ao pagar a folha, gente, será que esse órgão perdeu algum bem? Não. Ganhou algum bem? Não. Contraiu alguma dívida? Também não. Então, a única modificação que ocorreu nos elementos patrimoniais foi a redução do ativo financeiro. Então, essa foi a única alteração patrimonial. E agora? Calculando o novo ativo financeiro. Eu tinha 1.000, paguei 800, ele vai reduzir para 200. Feito isso, calculem agora comigo o PL. Ativo financeiro 200, ativo permanente 2.000. 200 mais 2.000, 2.200. Não houve alteração no passivo, permanece em 500.
Então, 2.200 menos 500 será, ó, o novo PL de 1.700. Antes do fato, o PL era de 2.500. Depois do fato, e o fato foi pagamento de pessoal, o PL reduziu para 1.700. Pagamento de pessoal é uma despesa orçamentária. Nesse caso, como houve a redução do PL, despesa orçamentária efetiva, produziu um fato modificativo diminutivo. O que é que modificou? O que é que reduziu? O patrimônio líquido. Toda despesa orçamentária efetiva, toda ela vai produzir o seguinte: uma redução do ativo financeiro e uma redução do patrimônio líquido. Toda despesa orçamentária efetiva, ela vai reduzir o ativo financeiro e vai reduzir também o patrimônio líquido. É aí que afirmamos que a despesa orçamentária efetiva produz um fato modificativo diminutivo, porque modifica o patrimônio líquido para menos. Vamos agora a um exemplo de despesa orçamentária não efetiva. Aquisição de bens no valor de 300. Compra de um bem, um veículo, digamos. O patrimônio antes do fato está aqui. Antes do fato. Qual foi o fato? Aquisição de um veículo. Você já aprendeu que o veículo é classificado no ativo permanente. Então, esse órgão está adquirindo um veículo. Mas para adquirir esse veículo, o órgão tem que pagar. Portanto, o que vai acontecer no registro desse fato? Vamos reduzir o ativo financeiro pelo pagamento e vamos incorporar esse veículo no ativo permanente. Então, o que ocorreu aí, gente, foi uma permuta, foi uma troca entre elementos do patrimônio, uma mutação patrimonial. Sai o numerário do ativo financeiro, entra o bem no ativo permanente. Troca, permuta, fato permutativo. O novo patrimônio calculado. O ativo financeiro, ele vai reduzir em 300. O ativo permanente vai aumentar em 300. Então, você tem ativo financeiro 700, ativo permanente 2.300. Calculando o novo PL, 700 mais 2.300, para que eu chegue aqui no total do ativo, 3.000. O passivo não foi alterado, permanece em 500. 3.000 menos 500, aqui será o novo PL. 3.000 menos 500, PL igual a 2.500. Então, antes do fato, antes de registrar esse fato, o PL já era 2.500. Depois do registro desse fato, o PL permaneceu em 2.500. Portanto, a aquisição de um bem é uma despesa orçamentária que não alterou o patrimônio líquido. Por isso, é uma despesa orçamentária não efetiva. Ela produziu um fato permutativo. Ela produziu uma mutação patrimonial. Mutação patrimonial significa troca entre elementos do patrimônio. Significa fato permutativo. Daí, a despesa orçamentária ser classificada como não efetiva. Nesse exemplo em questão, o que aconteceu foi, houve uma redução do ativo financeiro e houve um aumento do ativo permanente. Reduziu o ativo financeiro, aumentou o ativo permanente. Essa foi a troca, essa foi a permuta entre os elementos do patrimônio. O PL, depois do fato, ele não foi alterado, permaneceu do jeito que estava. Portanto, despesa orçamentária não efetiva. Outro exemplo de despesa orçamentária não efetiva. Amortização da dívida fundada. Ora,
onde a dívida fundada é classificada no passivo permanente. Então, o que vamos fazer agora é o pagamento do principal da dívida fundada no valor de 100. O patrimônio antes do fato está aqui. Antes do fato, esse órgão está devendo 300 no passivo permanente. E ele vai amortizar 100. Para amortizar, ele tem que pagar. Então, o que vai acontecer? Teremos a baixa pelo pagamento no ativo financeiro e a redução pela amortização de 100 no passivo permanente. Então, gente, saíram 100 do ativo financeiro e eu reduzi em 100 a minha dívida fundada, o meu passivo permanente. O que ocorreu? O que ocorreu foi uma troca, uma permuta entre esses elementos do patrimônio, entre um elemento do ativo financeiro com o elemento do passivo permanente. O novo ativo financeiro ficará em quanto? Vamos reduzi-lo em 100. E o novo passivo permanente ficará em quanto? Também vamos reduzi-lo em 100. Teremos o ativo financeiro, 900. O passivo permanente, 200. Calculando agora o novo ativo. 900 mais 2.000, você tem, ó, 2.900. O passivo financeiro mais o passivo permanente agora é de apenas 400. 2.900 menos 400 será o novo patrimônio líquido, que é igual a 2.500. Então, gente, antes do fato, o patrimônio líquido já era 2.500. Depois do fato, o patrimônio líquido permaneceu em 2.500. Então, a amortização da dívida fundada é uma despesa orçamentária que não alterou o patrimônio líquido. Esse fato provocou uma mutação patrimonial. Esse fato provocou um fato permutativo. Esse fato permutativo, ele reduziu o ativo financeiro e reduziu o passivo permanente. Desta forma, o patrimônio líquido não foi alterado. E quando o patrimônio líquido não é alterado, é porque a despesa, ela não é efetiva. Ok? Em relação à despesa extra-orçamentária, cito como exemplo. Exemplo de despesa extra-orçamentária. Amortização da dívida flutuante. Ou seja, vamos amortizar o passivo financeiro, pois a dívida flutuante está no passivo financeiro, como eu já mostrei. Vou pagar 200 do passivo financeiro. O patrimônio antes do fato está aqui. Vejam que o passivo financeiro já tem 200. O fato qual foi? Amortização do passivo financeiro, pagamento do passivo financeiro. Para pagar, eu vou ter que reduzir o saldo bancário. E o banco conta movimento está no ativo financeiro. E vou reduzir também o passivo financeiro, já que eu estou pagando. Então, gente, olha o que vai acontecer. Vou reduzir 200 do ativo financeiro e vou reduzir 200 do passivo financeiro. Calculando o novo ativo financeiro e o novo passivo financeiro, você terá ativo financeiro, 800. Passivo financeiro, 0. Agora, recalculando o ativo, 800 mais 2.000, 2.800. Passivo financeiro mais passivo permanente, 300. 2.800 menos 300, o novo patrimônio líquido, ele permanecerá em 2.500. Então vejam que não houve alteração no patrimônio líquido por conta do pagamento dessa despesa extra-orçamentária,
que é o pagamento do passivo financeiro. E assim ocorrerá com toda a despesa extra-orçamentária. É por isso que eu falei no início, o pagamento da despesa extra-orçamentária sempre será classificado como despesa não efetiva. Então, quanto à afetação patrimonial, toda despesa extra-orçamentária é não efetiva. Já a despesa orçamentária, ela pode ser efetiva ou não efetiva. No caso da despesa extra, do exemplo que eu acabei de dar, sempre teremos isso aqui. Reduz o ativo financeiro, reduz o passivo financeiro. É essa troca, é essa permuta, é essa mutação patrimonial que sempre vai ocorrer quando for o pagamento de uma despesa extra-orçamentária. Para resumir, gente, observem. Despesa orçamentária, se efetiva, vai reduzir o ativo financeiro e vai reduzir o patrimônio líquido. Isso, efetiva. Não efetiva, ela vai reduzir o ativo financeiro e a troca, a permuta, ou será com o aumento do ativo permanente, aí você tem aí a aquisição de um bem, ou será com a redução do passivo permanente, aí você tem a amortização da dívida fundada. Lembrando que a despesa orçamentária não efetiva não altera o patrimônio líquido. Então, cuidado, mais uma vez, com a questão do tipo. Toda despesa orçamentária não efetiva sempre vai provocar a redução do ativo financeiro e o aumento do ativo permanente. Que ela vai provocar isso? Ela vai provocar, mas nem sempre. Ela pode provocar também a redução do passivo permanente. Então, cuidado, porque a banca pode trabalhar em cima desse esqueminha. Já a despesa extra-orçamentária, ela sempre vai provocar a redução do ativo financeiro com a redução do passivo financeiro. Aí é sempre. Ela sempre vai provocar isso aí. Gente, a despesa orçamentária, sendo efetiva, ela vai alterar o saldo patrimonial, que é a mesma coisa que alterar o patrimônio líquido, não é? Já a despesa orçamentária não efetiva não altera o saldo patrimonial. A despesa orçamentária efetiva produz fatos modificativos diminutivos, justamente porque altera o saldo patrimonial para menos. A despesa orçamentária não efetiva produz fatos permutativos, produz uma mutação patrimonial, já que não altera o saldo patrimonial. A despesa orçamentária efetiva não produz mutação patrimonial. Claro que não produz. Ela produz um fato modificativo diminutivo. E a não efetiva produz mutação patrimonial. A despesa orçamentária efetiva é despesa no conceito contábil. Já a despesa orçamentária não efetiva não é despesa no conceito contábil. Como assim? Por quê? A despesa orçamentária efetiva é despesa no conceito contábil. Porque para a contabilidade, como ciência, toda despesa tem que reduzir o patrimônio líquido. Na contabilidade pública, a única despesa que reduz o patrimônio líquido é a efetiva. Então, gente, a despesa efetiva é despesa no conceito contábil. Já a despesa não efetiva não é despesa no conceito contábil. Ok? Aprendemos em direito financeiro que a despesa orçamentária ela pode ser corrente ou pode ser de capital. Isso nós aprendemos. Está lá no artigo 12 da Lei 4320/64.
A despesa corrente, ela pode ser classificada como custeio ou como transferências correntes. Já a despesa de capital pode ser investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Se você não está dominando esse assunto, dê uma pausa e vá relembrar o que eu já expliquei nesse assunto de despesa pública, corrente capital. Caso contrário, não vai entender o que eu vou explicar agora. Mas, gente, é o seguinte, em relação ainda à afetação patrimonial, vou acrescentar um outro detalhe, em relação a toda despesa corrente ser ou não efetiva, toda despesa de capital é ou não é não efetiva. Vejam só o que a banca pode explorar na tela. Atenção! Toda despesa corrente é efetiva. Toda despesa corrente é efetiva, exceto a aquisição de material de consumo, exceto adiantamento de numerário, a concessão do adiantamento de numerário. Por que isso? Toda despesa corrente, ela é efetiva, salvo esses dois exemplos, porque tanto na aquisição de material de consumo quanto na concessão do adiantamento de numerário, teremos no patrimônio a redução do ativo financeiro e o aumento do ativo permanente, pois é aqui que se contabiliza material de consumo. É aqui que vamos registrar o direito que a administração pública tem de o favorecido do suprimento de fundos, que é o adiantamento, prestar contas. Então, é registrado aqui o direito da prestação de contas. Então, gente, toda despesa corrente, ela é efetiva, exceto a aquisição de material de consumo para estoque, porque se for aquisição de material de consumo imediato, é efetiva. Mas a aquisição de material de consumo para estoque é uma despesa corrente não efetiva. E a concessão do adiantamento de numerário, também despesa corrente não efetiva. Voltem para a tela. Quero chamar a atenção também para toda despesa de capital é não efetiva. Toda despesa de capital é não efetiva, exceto as transferências de capital. Por quê? Porque a transferência de capital, ela vai gerar a saída do numerário, mas, como já explicado, ela não produz o quê? Uma contrapartida sob a forma de um bem ou de um direito. Por conta disso, ela vai reduzir o patrimônio líquido. Gente, toda despesa de capital é não efetiva, exceto uma, qual é? As transferências de capital. Então, se a banca afirmar na prova, toda despesa corrente é efetiva, está errada a questão. Temos duas exceções. Quais são? A primeira, a aquisição de material de consumo para estoque. E a segunda, qual é? A concessão de adiantamento de numerário. Toda despesa de capital é não efetiva, exceto uma, transferências de capital. Então, cuidado, pois você pode se enrolar. Da mesma forma, toda receita corrente é efetiva, exceto o recebimento da dívida ativa. Toda receita corrente é efetiva, exceto o recebimento da dívida ativa. Ok? Toda receita de capital é não efetiva, exceto uma transferência de capital. Então, cuidado que isso pode aparecer e complicar a história. Voltem para a telinha. Então, toda despesa extra-orçamentária agora é não efetiva. Se é não efetiva, ela não reduz o patrimônio líquido. Nesse caso, não há exceção. Toda despesa extra-orçamentária, ela vai reduzir o ativo financeiro e vai reduzir o passivo financeiro, não alterando o patrimônio líquido.
Sabendo dessa classificação, vamos aqui reforçar o que eu já falei em direito financeiro acerca do regime contábil para apuração dos resultados. Mas isso, lembrando que é o enfoque orçamentário. E se o enfoque é orçamentário, é a Lei 4320/64 na tela. Então temos regime contábil para apuração do resultado. Enfoque orçamentário, hein? Enfoque orçamentário é a Lei 4320/64. Artigo 35. Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, as despesas nele legalmente empenhadas. Então, o que temos é, a receita pertencerá ao exercício financeiro quando atingir o estágio da arrecadação. Já a despesa, quando atingir o estágio do empenho. A arrecadação é o regime de caixa. Empenho é o regime de competência. Portanto, receita adota o regime de caixa. Despesa adota o regime de competência. Pelo enfoque orçamentário, qual o regime da receita? Caixa. Pelo enfoque orçamentário, qual o regime da despesa? Competência. Receita, caixa pela arrecadação. Despesa, competência pelo empenho. Mas qual será o regime contábil adotado pela administração pública? Se é caixa para receita e competência para despesa, se houve essa mistura de regimes, então o regime contábil adotado pela administração pública é o regime misto, sendo caixa para receita pela arrecadação, competência para despesa pelo empenho. O reconhecimento da despesa pelo enfoque orçamentário, reforçando. Se em X0 eu comecei com uma dotação de 10 mil, e se no momento 1 houve o empenho, a liquidação e o pagamento, essa dotação era de 10, foi empenhada a 1.000, ela cairá para 9 mil. Se no segundo momento houver o empenho e a liquidação de 2 mil, a dotação que era de 9, antes do empenho, ela cairá para 7 mil. Se no terceiro momento houver apenas o empenho, a dotação que era de 7 vai cair para 4 mil. Portanto, gente, a dotação ela será consumida, será utilizada quando houver o empenho, independentemente da sua liquidação ou do seu pagamento. E o enfoque orçamentário tem essa base. O orçamento é afetado quando o empenho acontece. Então, pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Ok? Bem, isto posto, vamos avançar, passar para mais um assunto. O que veremos agora, o que vamos estudar agora, são os sistemas de contas adotados pela contabilidade pública. Por que isso? Vejam, se você vai registrar um fato na contabilidade privada, você só utiliza um sistema, que é o sistema patrimonial. Então, a aquisição de um veículo à vista. Você vai debitar veículo e vai creditar banco conta movimento. Só que aí você tem uma conta que é patrimonial por natureza, veículo, e uma conta financeira, apuradas, contabilizadas no mesmo lançamento. Isso aí não pode acontecer na contabilidade pública, porque a legislação separou esses lançamentos por sistemas. Aí teremos um sistema que vai controlar o orçamento. Só receberá lançamentos ligados ao orçamento. Um outro sistema que vai controlar o patrimônio. Então, só vou registrar ali se o fato for patrimonial. Já um outro que será o financeiro. Só vou registrar, contabilizar fatos ligados à entrada e saída de numerário. E o último sistema que veremos aqui é um sistema que vai controlar aqueles fatos que não afetam o patrimônio imediato, mas que possam vir a afetá-lo no futuro. Então esse é o nosso próximo assunto na tela. Sistemas de contas. O sistema contábil público representa a macroestrutura de informações sobre registro,
avaliação, evidenciação e transparência dos atos e dos fatos da gestão pública, com o objetivo de orientar, suprir o processo de decisão e a correta prestação de contas. A contabilidade de sistema de informações que possam oferecer produtos diferentes em razão da respectiva especificidade convergem para o produto final, que é a informação sobre o patrimônio público. E como a contabilidade pública, ela dividiu esses sistemas pelo enfoque orçamentário. Como? Na próxima aula, você saberá. Até lá.